Uma ditadura militar, ou um regime militar, é uma forma de governo autoritário onde o poder político é efetivamente controlado por militares. Como qualquer ditadura ou regime, ela pode ser oficial ou não. E também existem formas mistas, onde o militar exerce uma influência muito forte, sem ser totalmente dominante. E em 1964, o regime foi instaurado no Brasil. Afinal, você conhece esse período? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Em 1964, o Brasil era governado por João Goulart, escolhido de maneira democrática e também conhecido como Jango, um político que não era bem visto pelos militares, pois era considerado um político de esquerda. Em 13 de março de 1964, Jango reuniu uma multidão na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para lançar as reformas de base. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Diante de tudo isto, os seus adversários decidiram derrubar o governo, o golpe militar, e que tinha como objetivo impedir que o Brasil se tornasse um país socialista. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares. E para cobrir o vazio de poder, uma junta militar tomou o controle do país. 5 generais revisaram no poder durante este período. O primeiro presidente militar desta fase vai ser o Castelo Branco. Neste primeiro momento, as medidas adotadas por Castelo Branco, apesar de sutis, foram extremamente importantes para estruturar a base da ditadura militar. E é aqui que o primeiro ato institucional é criado, mais conhecidos como os AIs, que nada mais são que decretos-leis que davam mais poder à cúpula militar ao longo do processo. E vale lembrar que, inicialmente, este deveria ter sido o único ato institucional, mas os militares gostaram tanto do poder e não eram nada bobos, criaram mais 16 durante todo o período ditatorial. O segundo a assumir a presidência foi Costa e Silva, entre 1967 a 1969, e a relação entre os estudantes e militares fica ainda mais acirrada. A ditadura militar sofreu com uma série de levantes populares que demonstraram a insatisfação com o regime militar e ocasionaram a edição do AI-5. Uma dessas manifestações foi chamada de Passeata dos 100 Mil, organizada pelo movimento estudantil ocorrido em 26 de junho, em decorrência da morte do estudante secundarista Edson Luiz. E logo, Emílio Médici assume o poder entre 1969 a 1974. Foi a fase mais repressiva da ditadura militar, com tortura e morte de opositores, mas também foi o período que mais trouxe legitimidade para o regime, graças ao milagre econômico. E então, a economia do país cresceu, mas nem toda a população sentiu isso no bolso.
Delfim Neto afirmava em seu discurso que era preciso fazer um bolo crescer para depois dividi-lo. Neste caso, ele cresceu, mas com certeza não foi dividido. E aí, a primeira crise internacional de petróleo atinge o país, já causando instabilidade no governo. Os cabeças do regime perceberam que já não havia mais jeito e iniciaram um projeto de abertura política. Mas isso só se deu início no governo de Geisel, entre 1974 a 1979, e de maneira lenta, gradual e segura, como eles diziam. E por que não acabar com a ditadura de vez? Então, diante de toda a situação crítica e instável, todo o cuidado era pouco, principalmente para os militares, que cometeram inúmeros abusos durante o período ditatorial. Mas nada vem de mão beijada. Houve o fim do AI-5, mas também teve a implementação do pacote de abril, havendo um retrocesso. Chegou a vez de João Batista Figueiredo dar continuidade ao processo de abertura. Em 1979 a 1985, a principal ação de seu governo foi criar a Lei da Anistia, e então os exilados puderam retornar ao país e tiveram seus direitos políticos restabelecidos. No entanto, a lei era ampla, geral e irrestrita, então, obviamente, englobava os militares acusados de, inclusive, torturas, que foram inúmeras. Também houve a volta do pluripartidarismo e, consequentemente, novos partidos vão se formar. Mas, como nem tudo são flores, a linha dura que é um grupo dentro de um governo que adota posições mais radicais, menos moderadas e mais intolerantes, especialmente no contexto de regimes autoritários, não estava contente e reagiu com atos terroristas para desestabilizar o governo. Quando eu recebi um telefonema do leitor de aqui, comunicando que um fato assim gravíssimo, tem um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele e disse, até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos bobagem. Agora eles cometeram. Eu creio que os comunistas tinham posto a bomba no carro. Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. A população estava colocando pressão para escolher democraticamente um presidente. As manifestações não eram poucas e a mais conhecida foi Direta Já. Mas mesmo assim, a emenda não foi aprovada. E então a eleição foi indireta. Tancredo Neves foi o escolhido. Embora eleito, ele faleceu antes mesmo de assumir o seu cargo. E quem ficou em seu lugar foi seu vice, José Sarney, dando início ao governo civil no Brasil em 1985. Nós vamos entrevistar essa senhora com um intelecto incrível, que vocês vão perceber ao decorrer da nossa entrevista. Boa tarde. Primeiramente, a gente gostaria de saber o seu nome completo. Maria das Graças Lins. E a sua idade. 64 anos. A senhora viveu muito, né? 64 anos, tem uma boa experiência. E já dando início, nós queríamos saber qual era a moeda da época. Cruzeiro. Cruzeiro. Como eram, assim, os estudos na sua época? A questão que envolvia a época do militar. Era um pouco rigoroso, né? Uhum. Antes de entrar em sala de aula, era obrigado a formar fila e cantar o hino nacional. E depois, a turma da manhã, né? Hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Em seguida, todos para a sala. Na sala de aula, quando o professor entrava, a gente tinha que levantar. Uhum. Né? Só quando o professor mandasse sentar, aí todos se sentavam. A questão das viagens, se a senhora se lembra de alguém que se mudou para São Paulo nessa época, em busca de uma vida melhor, né? Em busca de mais oportunidades. A gente queria saber como era essa realidade na época.
Na época muita gente ia realmente para São Paulo para procurar uma vida melhor. Uns davam certo, já outras pessoas voltavam. Na cidade que eu morei era assim. Sempre tinha alguém que viajava para São Paulo para ver se melhorava de vida, mas logo voltava. Agora a gente também queria saber sobre a questão da saúde da época, se era acessível para todas as pessoas, se tinha um bom sistema, se a senhora se lembra se passou por alguma dificuldade para ter algum acesso a cuidados médicos. Não, na realidade, como eu nasci em uma usina, então lá todos moravam, né, na usina, tipo uma vila, e o acesso médico era bom, porque a usina propiciava isso para as pessoas. Mas o público sempre foi um pouco assim, com muita dificuldade. Entendo. Agora, partindo também para a questão da comunicação. Nós sabemos que todo mundo tem famílias que vão trabalhar em São Paulo, né, naquela época. Como é que funcionava a comunicação entre as famílias? Através de cartas ou telegrama. Demorava muito para chegar uma mensagem? Telegrama não, era rápido. Mas cartas demorava. Às vezes até uma semana. As compras, elas eram acessíveis? Por exemplo, o preço dos produtos eram caros? Como era, assim, um produto simples? Era fácil de conseguir? Era fácil, não tinha dificuldade não com relação às compras. Era normal. Em uma questão geral, assim, a senhora passou por alguma situação específica nessa época militar que lhe deixou, por exemplo, algum trauma, algum medo? Deixou. A senhora gostaria de compartilhar conosco? Sim. Na época da ditadura, mesmo ainda no governo de João Goulart, né, quando começaram aquelas conflitos, né, na rua. O governador de Pernambuco, ele era um dos principais que fazia com que as pessoas fossem contra, né, a ditadura. Então ele chegava no campo das usinas e faziam com que os canavieiros, que eram chamados na época, invadissem as usinas e roubassem tudo que tinha lá. E as pessoas que trabalhavam na usina saíam para trabalhar e não sabiam se voltava para casa, porque eles entravam armados de foices, peixeira, Terrível. de enxada, e faziam muito medo a todos. Então eu ficava dentro de casa trancada com minha irmã e meu irmão, minha mãe, e a partir daí eu comecei a ficar traumatizada. Eu acredito que eu tenho esse trauma ainda até hoje. A senhora percebeu alguma mudança na questão da industrialização, na questão dos produtos daquela época para agora? Se houve alguma mudança em algum sentido? Houve mudança nas escolas, houve mudança na sociedade toda, enfim, na sociedade toda brasileira. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão.